Olá pessoal, só fazendo um teste aqui para ver como estamos no nosso vídeo, como estamos no nosso áudio, preparando para daqui a alguns instantes a gente entrar definitivamente ao vivo, testando áudio, testando vídeo, para a gente fazer direitinho para não ter problema com ninguém, né? Para a gente, perfeito, um trabalho muito bonito. Guardando a Ellen entrar para nosso teste. Deu um pequeno probleminha meu aqui. E aí, dona Ellen, acho que conseguimos. No computador, tá? Tá. Boa tarde, tudo bem? Obrigada, Cris. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tudo em ordem? Como estamos de vídeo? Como estamos de visualização? A sua está bem. A minha eu vou fechar só um pouco a persiana, que eu acho que está muito clara. Ah, legal. Tá com barulho aí? É o meu ou é o seu? Ah, não sei, vamos ver agora. Já parou. Ah, então já resolvemos aqui. Eu já estou acessando aqui no computador para ter acesso a todas as mensagens. Uhum. A todas as mensagens. Agora eu vou baixar o volume do meu computador. Todas as mensagens. Agora eu vou baixar o volume do meu computador. Ah lá, Kátia Barros, a Denise já entrando. Tudo bom, Denise? Bem-vinda. Pessoas, hoje nós estamos fazendo a nossa primeira live de uma série que eu acredito seja enorme, porque para falar de pessoas e falar de sonhos de pessoas, existe muita coisa para ser dita, né? O objetivo nosso, o melhor da vida, é preparar, de alguma maneira, você para evitar viver a síndrome do homem almofada. Daqui a pouquinho a gente vai falar quem é o nosso homem almofada e como isso acontece, né? Antes disso, eu gostaria de apresentar oficialmente o nosso esquema, né? O Instituto Potentiate sozinho não é ninguém. O Maurício sozinho, ele não faz nada, né? Ninguém é uma ilha. Todos nós precisamos da companhia e do apoio de outras pessoas, principalmente pessoas capazes, pessoas que nos tornam maiores e mais completos. Para isso, eu convidei duas pessoas. Hoje, a gente vai estar aqui com a Ellen, numa próxima oportunidade vai estar a Denise, né? Por que essas três pessoas? Eu acredito muito, por experiência própria, que o que me trouxe até o dia de hoje tem condições de me levar até não sei quando, né? Para pensar em aposentadoria, eu tenho que pensar em três pilares. Pensar não só em aposentadoria, pensar em vida. Três pilares. O pilar comportamental, né? Alguns chamam de psicológico, emocional, eu não sei, eu prefiro chamar comportamental. O pilar financeiro e o pilar físico. Não adianta eu me aposentar sem dinheiro e com saúde. Não adianta eu me aposentar com dinheiro e sem saúde. Não adianta eu ter dinheiro, ter saúde, mas ao me aposentar eu não ter capacidade de querer viver alguma coisa melhor. Mas como é que a gente planeja isso num mundo, num país principalmente como o nosso, onde nós temos grandes problemas de renda, de pessoas que precisam, após os 70 anos, continuarem trabalhando porque são arrimos de família, né? É o tal da síndrome do ninho cheio, né? Os filhos saem e depois retornam e precisam do apoio do pai e da mãe. Mas até para isso, eu acredito que, tendo um planejamento de vida, você estabiliza, equaciona e toca para frente. Mas como é que eu vou tocar para frente se eu não tenho o retorno, o apoio financeiro? Um planejamento
que eu deveria ter feito lá no meu primeiro dia de trabalho, para quando eu chegasse no momento em que todos sabem que o sistema previdenciário do Brasil, independente de qualquer reforma que venha, ele não vai satisfazer todo mundo. Tá? Se você é contribuinte do INSS e você paga a sua contribuição em dia, e essa contribuição, né, é lá no teto, você não vai receber aquilo que você recebia enquanto você estava na ativa. Tá? Você vai ter uma perda salarial muito grande. E é para isso que eu preciso, para falar para vocês como viver bem aposentado, do apoio de nada mais, nada menos do que a Ellen. Ellen Souza, parceira minha do BNI. Nós nos conhecemos numa reunião de BNI e logo houve aquele clique. Essa mulher precisa estar do meu lado para na hora que eu for falar sobre aposentadoria. Essa mulher, ela tem a capacidade de ajudar a gente a planejar financeiramente a nossa vida. Como ela costuma dizer, ela vai falar agora, é reeducar financeiramente. Tá? Boa tarde, Ellen Souza. Seja muito bem-vinda ao nossa live. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos. Já agradeço aqui a presença da Beatriz, Camila, Sala VIP, Paulo, Mari Cardoso. Sejam todos bem-vindos. Ó, Kelly, Cristina, beijo a todos. Sejam bem-vindos. E, ó, Maurício, aqui é um bate-papo, né? Então, o pessoal pode mandar bastante perguntas que vamos estar agitando essa live hoje, gente, não é? Com certeza. E se não conseguir responder hoje, tá? Nós vamos entrar em contato com vocês, a gente vai programar e responder. Sem resposta, ninguém volta para casa, certo, Ellen? Certo, com certeza. Bom, já pegando a esteira do que o Maurício falou, quando fala em aposentadoria, só aposentadoria a gente já tem um dia inteiro de live, né, Maurício? Hoje certeza. Nós vamos fazer dois. Vamos falar sobre Kátia também. Kátia, beijos, que acabou de entrar. Integral Coach também, seja bem-vinda. Então, quando a gente fala de aposentadoria, e o Maurício estava falando e me rematou uma história, as pessoas quando falam assim, minha aposentadoria eu vou ver quando eu tiver com a idade, porque a aposentadoria é só para as pessoas que já estão aposentadas. Só que aí é que está. Como é que você vai estar aposentado se você já não começou ontem fazendo aquele pé de meia, né? Se você já não começou cedo, na tenra idade. Porque nós temos várias fases na nossa vida. Nós somos a fase de consumidor, ou seja, a criança quando nasce, né, a partir do momento que ela já nasce, até a maioridade, 18, e hoje é claro que tem um pouco mais, até uns 20 anos é a média vamos dizer assim, a chegar à idade adulta e à independência, você é um consumidor. Depois dos 20 anos até os 34 anos, você é um fornecedor, você corre atrás, você trabalha, você busca, e depois você aumenta a sua família. Então, aí você também começa a duplicar esse fornecimento das finanças, você tem que dividir, porque você começa a ter filhos. Só que isso, vamos pensar na idade, é a força que nós temos para ir atrás desse valor financeiro para suprir. Depois dos 60, fica mais difícil correr para fazer isso. Não temos mais força física, né? Então, o que acontece? Por isso que já tem que existir, já, com certeza, uma inteligência, uma educação financeira prévia, lá na tenra idade, quando você tem força, para que você construa uma aposentadoria. E é interessante como o Maurício está falando, e hoje nós vamos iniciar essa primeira live. Você me permita, Maurício, a gente fazer um outro processo aqui de entrada, é dizer o seguinte, que quando o Maurício, que foi o fundador da metodologia O Melhor da Vida, e me chamou para participar, e ele falou, eu também me encontrei com ele, porque não adianta, você não tem e você não faz se você não é. Então, a pessoa, por mais que ela tenha, se ela não tiver uma mentalidade inovadora, financeira, ela não vai se tornar. Se ela não tiver uma mentalidade que ela precisa se educar para ter um financeiro na aposentadoria, ela não vai ter. Se ela tiver um desvio emocional, ela vai fazer o quê? Gastos excessivos. Então, está muito linkado todo esse processo.
Por isso que, antes de eu iniciar alguma informação, eu vou retornar para o Maurício, questionando o seguinte: Maurício, por que você criou o Melhor da Vida? O que na sua vida levou você a ter essa clareza de que realmente, e ter esse insight, dessa necessidade de levar esse projeto para todas as pessoas? A minha história dá para compor lá nos anos de 68, 1968, quando estava no segundo ano do primário, eu li um livro de escola que falava sobre o tonel das Danáides, mitologia grega, né? E nesse livro, resumindo, as Danáides estavam lá cumprindo uma pena que tinham que encher um tonel sem fundo, até que um dia Zeus chega para ela e fala assim: ó, parou, vocês não precisam mais encher esse tonel. Uma olha para a outra e fala assim: e agora? O que a gente vai fazer? Né? Isso ficou na minha cabeça, e eu não sei porquê, foi... Mais tarde, quando eu vi que meu avô se aposentou, ele ficou em casa. E ele se tornou o homem pijama. O homem pijama é aquele aposentado que, depois de 40 anos de contribuição, ele senta na casa dele, né? Pega, hoje em dia, né? Ele pega o controle remoto da televisão, senta no sofá e fica o dia inteiro passeando pelos canais de televisão. Ele fica o dia inteiro aguardando, esperando a morte chegar, que nem falava lá o Seixas na música dele. E aquilo me assustou de uma maneira tão forte que eu falei: puxa, mas não é para isso que eu estou vivendo. Não é para isso que eu vou crescer, que eu vou trabalhar, que eu vou ter filhos, né? Que eu vou ter uma família, para um dia eu parar de trabalhar e ficar jogado no sofá. Sabe aquela pessoa que fica o dia inteiro no sofá, na hora que ele levanta, o sofá está com a marca da busanfa dele, das costas dele, ficou deformado pela presença dele? É isso que eu quero para a minha vida? Eu não quero ser um homem almofada. Eu preciso, né? Porque para quem acredita em Deus, para quem acredita numa outra força maior, tá? Eu preciso dar continuidade a algum plano maior que foi me dado aqui. Só por isso. Aí, em 2006, eu tive um insight e eu falei assim: está na hora de pensar na minha aposentadoria. Já passou do tempo. Fiz as contas lá, aquela conta de padaria, né? Tempo que eu comecei a contribuir e fui contando. Falei: devo ter aqui mais uns 10, 12 anos de trabalho, né? E em 2006 eu comecei a trabalhar exclusivamente para minha aposentadoria. E quando eu fiz todo esse trajeto até me aposentar depois em 2014 e deixar a vida corporativa em 2016, eu vi que não tinha ninguém pensando nisso, né? Gente, se eu tivesse alguém que tivesse me dado os insights na época, hoje eu estaria muito melhor, muito bem na cena, muito melhor do que eu estou hoje. Um exemplo: eu quis investir um dinheiro que eu tinha para reservar para a minha aposentadoria. Eu fui e comprei um imóvel na planta, tá? Aí em 2014 eu estou com o imóvel até hoje, tentando terminar de pagar, eu não consigo, né? Até hoje o que eu pensava em que eu ia tirar assim, de retorno desse imóvel, no que diz respeito a complementar a minha renda, não está acontecendo. Quando o meu apartamento está alugado, eu tenho que colocar metade do que eu pago para o financiamento da Caixa Econômica para quitar esse meu apartamento por mês. Sabe a parcela? Se eu tivesse alguém que tivesse dito assim: Maurício, não compra um imóvel, investe em crédito imobiliário, tá? Eu não teria tido essa dor de cabeça, né? Como não tinha ninguém que fez isso por mim, eu achei que essa era a minha missão de vida. E depois, um dia, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre missão de vida, sobre legado. O que eu quero deixar, não em bem patrimônio, não é o apartamento, a casa, o carro, não é isso. O que eu quero, como eu quero ser lembrado depois da minha passagem aqui. Já vou avisar para vocês, eu tenho planos de viver até os 127, então vai demorar para eu sair daqui. Eu vou ter tempo de fazer muita coisa ainda, tá?
Mas como eu quero ser lembrado, é o legado meu. Eu achei que seria isso. Ajudar as pessoas que hoje imaginam que a aposentadoria é um negócio lá no futuro, uma coisa que não é para já, que eu não tenho que me preocupar agora, tá? A mudar esse pensamento. A olhar para a aposentadoria como uma continuidade de vida e a oportunidade de viver o melhor momento da sua vida. Hoje, o Maurício, aos 60 anos e meio, tá, aposentado, vive o melhor momento da vida dele. Tá? Por isso que começou o Melhor da Vida. Ah, legal, legal. E é interessante, Maurício, que você falando sobre isso, para até já falar a parte financeira de tudo isso, quando você falou, eu acabei comprando imóvel, fui no impulso, não ocorreu um planejamento, ou até um objetivo, porque em tudo nós temos que, primeira coisa, ter um objetivo, né? O objetivo. Porque se você não tiver um objetivo, eu insisto em dizer, e sempre faço essa analogia, é abastecer o carro sem saber para onde vai. Exatamente. É ir pela moda. A moda agora é vender máscara. Vamos todo mundo fazer máscaras. Não porque não é bom, mas veja, tem muitas pessoas fazendo máscara. Será que realmente é o seu negócio? Tem que pensar tudo nisso. É um investimento bom? Porque pensa, há quanto tempo ainda vai sobreviver o comércio de máscaras? Vale a pena? Então, tudo isso tem que ser. Então, quando fala assim, o que acontece? Primeira coisa que tem que ser vista é o objetivo. Porque para montar o seu financeiro, eu já vou começar a primeira parte, Maurício. Antes de falarmos que nós teremos outras lives sobre outros tópicos, a primeira parte é: qual o seu objetivo de vida? E nem o Maurício tem hoje. Ele já tem que ele quer viver até os 127 anos, né? Ele quer usufruir os netos. Ele já tem todo um objetivo mapeado. Tendo esse objetivo, o que ele vai construir em volta dele? Metas. Ele constrói metas do lado dele. Então, entende-se que o objetivo é o qualitativo, é a sua qualidade de vida, e a meta é o quantitativo. Aí entra o financeiro, números, indicadores. Quantas vezes vai na academia, quando a Denise falar mais para frente, é a quantidade de vezes e dados que você tem que fazer para atingir aquela meta. Então, se o Maurício quer chegar até os 127 anos, nós temos que montar um plano de aposentadoria dele, uma quantidade que até os 127 anos ele fique com aquele valor que ele quer ter de receita todo mês. Exatamente. Né, Maurício? Você quer quanto? 50 mil por mês, Maurício? Não precisa tudo isso. É muita coisa. Eu gostaria de pagar isso de imposto de renda, tá? 50 mil reais por mês de imposto de renda. Brincadeiras à parte. Quando eu comprei o imóvel, eu tinha o objetivo que ele me desse complementasse a minha renda, que eu já sabia de antemão que eu teria uma queda no meu valor de receita, né? No meu salário em função da aposentadoria. Né? Só que não é o melhor investimento hoje. Né? Pode ter sido na época do meu pai, e daí talvez venha a minha cultura. A gente vai falar uma hora sobre crenças, né? Olha, você tem que ter a sua casa, você tem que investir em imóvel, tá? Essa cultura que eu tinha foi o que eu fiz, era o que eu sabia fazer. Por não ter alguém que talvez me explicasse melhor, que poderia ter algo melhor, mais tranquilo, né? Menos dor de cabeça, né? Porque esse meu apartamento, nesse período, ele ficou mais desocupado e eu tive que tirar inquilino porque não pagou, outro porque brigava com a esposa, o condomínio pediu porque eu... Sabe? Né? Uma série de coisas que talvez eu não precisasse. Por isso surgiu o Melhor da Vida. Para, primeiro, dar um rumo para você, ajudar você. Eu não vou dar rumo nenhum. Tá? Eu vou ajudar você a achar o seu caminho. Né? Meus últimos 20 anos de vida corporativa foi trabalhando com tráfego aéreo, com navegação aérea. E uma das primeiras coisas que o avião faz antes de decolar é fazer o planejamento do voo dele.
é saber de onde ele está, para onde ele vai. Para onde ele vai? Ah, ele vai para Nova York. Oh, legal. Então vamos traçar a rota. Vamos ver as condições climáticas. Vamos estudar quanto a gente vai precisar de combustível referente à carga que nós vamos carregar. Vamos calcular a trajetória, se em função de um mau tempo eu tiver que desviar para outro lugar, para onde eu vou poder. Né? Nós temos recente a história do caso do Lamia, né? Não é que um mau planejamento, o que pode acontecer? Eu incorporei essa cultura de planejamento de voo para a minha vida. Eu planejei, trabalho até tanto, vou fazer isso, depois disso eu vou morar na praia. Eu morava em Campinas, né? Me mudei para a praia porque eu queria caminhar na praia todos os dias. No último ano e meio deu para fazer isso, né? Depois da pandemia complicou um pouquinho. Agora está podendo novamente, mas a gente caminha com máscaras, a gente caminha com algum cuidado. Mas eu estou fazendo aquilo que eu quero. Houve o planejamento. Né? Eu fui buscar uma reserva financeira para que me ajudasse a me manter. Gente, só para ter uma ideia, não é que eu seja nada de excepcional. Sabe quanto eu perdi me aposentando em termos de salário? Quase 60% da minha renda. E isso vai acontecer com a maioria das pessoas que se aposentar. Se você não se planejar, inclusive para isso, não vai dar certo. Não adiantava nada eu querer me planejar financeiramente e chegar para morar na praia se eu não tivesse há 20 e tantos anos atrás parado de fumar, se eu não tivesse há 6 anos atrás começado a frequentar uma academia para perder peso, para melhorar minha qualidade de vida, para eu poder caminhar na praia, senão eu não ia conseguir. Tá? E o que a gente propõe nesses nossos próximos encontros é exatamente isso. Ajudar você a planejar a sua vida para que você tenha uma aposentadoria tranquila, digna. Porque uma das piores coisas que a gente vê no mundo, eu pelo menos tenho esse olhar crítico, é você passar de manhã, na época de pagamento, e ver aquele monte de senhorzinho, senhorzinha na fila do banco esperando para sacar a sua aposentadoria. Ou então na fila do posto de saúde para pegar os remédios porque ele precisa de medicamento. Sabe? Nós não vivemos 60, 70 anos para ter esse fim. É aquele conceito que nós temos, Maurício, que é a educação que nós recebemos em casa. Nós acreditamos que ela é a correta. E nós crescemos, estudamos, trabalhamos, então morremos. Uhum. Só que aí não é bem por aí. O que importa é a jornada, não o final. O final todos sabemos. E a jornada, como é que fica? Né? Ficar dependendo... Gente, atualmente, todos podem ver que depender do governo e da economia não está na mão de ninguém. Quem ia falar há 1 ano atrás de uma pandemia que impactaria financeiramente, né? E a saúde também mundial? Quem proveria isso? Quem poderia falar? Não, Ou não seja, tinha. Quando a gente lança a responsabilidade para a mão dos outros, que nem a nossa aposentadoria, fica no X. Aí nós achamos que o governo tem obrigação de ter toda aquela responsabilidade. Mas onde está a nossa responsabilidade? Aí isso é uma coisa que eu jogo para o Maurício, que é alta responsabilidade, né, Maurício? Eu acho que é a palavra certa. Eu acho que a felicidade, a nossa felicidade, não depende de ninguém a não ser de nós. Sabe? Outro ensinamento lá da época de tráfego aéreo, de navegação. Quando o piloto ele preenchia o plano de voo dele, ele assinava. Tá? O piloto em comando era responsável por fazer valer aquele planejamento. Com a nossa vida é assim. Eu não posso, em hipótese alguma, jogar a minha felicidade, os meus sonhos,
as minhas aspirações para que alguém tome conta dele. Sabe? Eu não posso imaginar, um exemplo bem simples, eu não posso imaginar querer viajar para ver minha neta que mora fora do Brasil, tá? E deixar para que a Ellen... Deu uma travada. Oi, voltou. Pode continuar. Quando você falou deixar para Ellen, a live já bloqueou. Tá vendo? Não dá para deixar para Ellen. Não Gente, dá, a nossa vida é uma responsabilidade única e exclusiva minha, de cada um de nós. A minha felicidade não depende de que outra pessoa trate dela. A minha vida profissional, a minha vida familiar, tá? É lógico que com a família é um negócio diferente. Você tem uma parceria, né, para que vocês desenvolvam a vida em conjunto e tal, mas também não é responsabilidade da sua esposa ou do seu marido a sua felicidade. É responsabilidade sua ser feliz. E em sendo feliz, você o faz ou a faz feliz. Nós não podemos deixar que outros decidam por nós onde a gente vai viver, como a gente vai viver. E financeiramente também. Muito mais. Porque a gente está dependendo do governo e não montarmos uma aposentadoria conforme os nossos objetivos. Por que não? Por que não ter uma aposentadoria no mínimo de 10 mil? Por que não? Porque a gente depende do governo. Então, isso tudo tem que ser olhado, mensurado. E um assunto que eu queria trazer aqui agora, Maurício, para as pessoas que estão entrando agora, esse primeira live do Melhor da Vida, explanar para a gente o que é o programa Melhor da Vida, como é que seria o processo, tem como só fazer um resumo do que a gente vai viver mais para frente nessas lives? Tá. O Melhor da Vida é um processo, né, que envolve, lógico, o coaching, né, que é a metodologia do qual eu tenho a formação, né, a programação neurolinguística também, né, a mentoria. Afinal de contas, eu passei por um processo de transição para minha aposentadoria, então eu posso não ensinar o que você tem que fazer, mas eu posso falar para você quais os caminhos que talvez seriam melhor para você. Uma coisa que eu sempre falo, gente, o meu sapato ele só serve no meu pé. Eu não posso pedir para, por exemplo, uma outra pessoa que calce o mesmo 42 que eu calço, colocar o meu sapato. Não vai ser confortável para ela, né? Então, eu posso, através da mentoria, do coach, da programação neurolinguística e de uma série de ferramentas e consultoria, né, criar um programa, criamos um programa, melhor dizendo, em que nós nos conduzimos o processo para você parar, analisar a tua caminhada até onde você está, se localizar e da onde você estiver, lançar um olhar para o teu futuro e para o teu objetivo. E nós vamos, de uma certa maneira, juntos, eu, a Ellen e a Denise, ou se preferirem, a Denise, a Ellen e eu, né? Junto de você, criar um programa, um passo a passo, para que você chegue no seu objetivo. Ah, isso é demorado? Não sei. Eu não sei qual é o seu objetivo. Ah, isso é caro? Eu não sei o tamanho do seu sonho. Isso é difícil? Se fosse fácil, não ia ter graça. A nossa vida, ela é cheia de caminhos tortuosos, né? Entradas muitas vezes fora do contexto, para que nós nos fortalecemos e consigamos atingir o nosso objetivo de uma maneira muito mais consistente. Para lá na frente, você olhar para trás e falar assim, caramba, eu consegui. Quando eu olho
o retrovisor, né? Para eu passar da minha história. Gente, eu já tive a luz cortada por falta de pagamento. Sabe? Eu já fui microempresário na época do plano real, lá, real do cruzado. Sabe? Me quebrei. Né? Eu já fiz um monte de coisa na minha vida e tudo isso que eu fiz foi que me trouxe até hoje aqui e me deu sabedoria, né? Para eu poder viver bem. Quando nós vamos na escola, fazemos uma faculdade, né? Temos uma formação, nós temos conhecimentos técnicos, né? A gente passa um monte de conhecimentos e não sei o quê, né? Mas a sabedoria, a prática nossa, é baseada nas nossas experiências, dos nossos tropeços, nos nossos erros, nos nossos acertos, né? Quanto tempo eu vou precisar para criar o meu futuro vai depender do tamanho do que eu imagino para o meu futuro. Sabe, Maurício, quando você fala assim, eu vejo que hoje estou deparando, é a palavra que eu estava buscando, com uma juventude que tem muitas incertezas. Quando você falou uma faculdade, eu vejo uns que fazem faculdade de engenharia, daqui a pouco já pulam para medicina, daqui a pouco pula para tecnossegurança, ou seja, não tem um objetivo. Então, o que acontece nesse momento? De novo, gasta gasolina, abastecer o carro sem saber para onde vai. Ou seja, não tem aquela educação, inteligência financeira e acaba o quê? Desperdiçando dinheiro pelo caminho. Que sendo bem investido, tem um retorno maior. Não é que a pessoa não vai, exemplo, no meio do caminho, ver que realmente não é aquilo e mudar de profissão. Mas você vê que hoje há uma gama de pessoas e adolescentes e jovens que estão incertos, não tem um setor final que fazer, vão pulando de galho em galho. Por falta do quê? De um objetivo. Então, a pergunta que eu já ia lançar para o Maurício, já é isso, eu acredito que eu já até fui spoiler aqui e respondi, esse melhor da vida são para todos? A aposentadoria é para todos? Vamos pensar, o que é a aposentadoria na realidade? É um ato jurídico. É o dia que você para de ser contribuinte e passa a ser beneficiário. Nada mais do que isso. Tá? E o melhor da vida, ele é um momento, o programa Melhor da Vida, ele é um momento em que você vai olhar para o seu futuro e pensar lá na frente o que você quer fazer. Porque aposentar, você só não vai se aposentar, gente. Você só não se aposenta se você morrer antes. Não tem outra. De alguma maneira, ou você aposenta ou aposentam com você. Certo? E um dia você vai deixar de trabalhar, de ser contribuinte. Tá? Então, por que não se preparar para isso? Ah, mas eu não me vejo parado, eu não quero. Tudo bem, não precisa você pensar no melhor da vida como o dia em que eu parei de trabalhar. Tá? Eu tenho um coach lá em Campinas que me perguntou esses dias, numa das últimas dos nossos encontros, né? Ele tem uma empresa de seguros e tal. Ele falou assim, mas até quando eu trabalho? Ele já é aposentado. Simples, até o momento em que você não encontrar alguma coisa melhor para fazer. Não é? Quando é que eu vou parar de trabalhar? Olha, você vai parar de trabalhar no momento, se você se planejou, no momento em que você encontrou aquilo legal para fazer. Eu saí do tráfego aéreo, da Infraero, né, que eu trabalhei durante 20 anos, né, porque eu cheguei à conclusão de que eu queria fazer o que eu estou fazendo hoje. Atuar como coach. Né? Trabalhar a hora que eu quero, mais ou menos isso, né? Caminhar na praia toda manhã, mais ou menos isso também, né? Mas fazer do jeito que eu quero, né? Hoje, em função do isolamento social, desde o carnaval que eu não vejo meus netos, né? O Gael faz desde da passagem do ano, né? Mas nada me impede
se eu não tivesse esse problema, de amanhã, né, segunda-feira, eu tirar o carro cedo da garagem e ir para Ribeirão Preto para vê-lo, ou parar em São Paulo para ver minha neta, minha Nina. Né? Eu tenho algo melhor para fazer, então, né, eu não preciso estar trabalhando. E é isso que a gente vai pensar. Né? Vamos planejar. Quem que precisa de planejamento na vida? Todo mundo. Quem que precisa ter um objetivo na vida? Todo mundo. Quem que precisa saber para onde vai na hora que o tanque está cheio? Todo mundo. Para quem que é o melhor da vida? Todo mundo. Exato. O Edgar colocou aqui, né? Fazer uma reserva de conforto. O Edgar é aluno nota 10, já aprendeu aí essa lição. Ele sempre fala reserva de conforto, ele amou, né, essa etimologia aí de reserva de conforto. E o que é reserva de conforto, né? A reserva de conforto, imagine-se num sofá, bem confortável, macio. Você está confortável, né? Você sente aquele conforto. E assim a sua reserva de conforto. É você estar em momentos da sua vida que você está confortável. Maurício, eu não gosto de falar que é reserva de emergência. Normalmente, as grandes instituições, tudo fala, tem que ter uma reserva de emergência. Porque eu acredito que se eu guardar dinheiro para emergência, vai ter emergência. Então, eu quero conforto. Então, no mínimo, gente, tem que ter 6 meses de reserva de conforto para depois você começar a investir na sua aposentadoria. Porque você tem que ter um período de adaptação. Sua aposentadoria já não chega da noite para o dia. Normalmente, o contribuinte, quando ele sai para a aposentadoria, até o governo liberar, tem toda aquela transição, você tem um período. E nessa pandemia, quantas pessoas saíram do seu conforto? Porque perceberam a necessidade de ter essa reserva. Aí eu volto. Que inteligência financeira você teve? O mesmo Maurício perguntou assim para mim, Ellen, reeducação financeira. As pessoas não têm que, eu acho, de ter uma reeducação financeira do que uma educação. Eu falei, olha, Maurício, eu acho que uma reeducação é quando você já tem uma educação, mas não existiu. Eu acredito que um grande percentual da população não tem essa educação financeira. O que é uma educação? É a base certa, que é você saber o que é investimento, você saber que precisa de uma reserva de conforto, você ter ideia que suas despesas ou é um investimento ou é uma perda de dinheiro, que também é uma coisa totalmente diferente. Despesa não é só despesa, não é perder dinheiro, porque você investe no cinema para o bem-estar, você investe numa vida de qualidade. Então, as pessoas hoje não têm o quê? Não tivemos, a maioria, essa educação financeira. Então, acaba não tendo aquela inteligência. O que é a diferença, Ellen, educação e inteligência? Educação é quando você absorve informação, inteligência é quando você coloca em prática. Ou seja, tem pessoas que não tiveram educação e pela dor, né, Maurício? A gente fala pelo amor ou pela dor, acabou criando uma inteligência e colocou em prática, mas não teve uma educação. Então, precisa sim de uma reeducação. Então, o que a gente entende hoje? Não podemos nos culpar porque não fazia lá, porque não tinha esse entendimento. Mas a partir de agora, então, vamos fazer diferente, né, Maurício? Vamos começar a ter reserva de conforto, vamos começar a lançar em sua casa tudo que entra de receita, tudo que sai de despesas, para mapear. E, Maurício, você falou uma coisa certa. Se a gente não sabe, se não tem objetivo, não tem vida. É aquela frase que eu gosto de falar do País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? E deixa a vida me levar, a vida leva eu. Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Boa parte da minha vida, antes de 2006, lá que eu falei, né, eu vivi muito isso. Deixa a vida me levar ou a vida leva eu. Né? Aí, à medida que o tempo vai ficando velho, e aí é o jogo, né? Eu uso muito o conceito. Inteligência é saber que tomate é fruta. Sabedoria é você não colocar ele numa salada de frutas. Tá? Então, quando eu cheguei e tive esse insight de mudar, de guiar a minha vida, de pensar a minha vida muito antes de fazer, né, eu percebi que eu só tinha ganhos. E a partir do momento em que eu fiz isso, eu tive
né, batidinha, falei assim, caramba, o cara que escreveu o Alice no País das Maravilhas, ele não pagava pedágio. A gasolina não era cara, né? Porque você imagina aos 50 anos você começar vou pegar o exemplo da faculdade que você usou. Começar a fazer um curso de faculdade, um curso de direito, tá? Depois de 3 anos que ele está cursando essa faculdade de direito, ele percebe que não é direito que ele queria fazer. Ele queria fazer gastronomia, tá? Um jovem de 18 anos começa a fazer a mesma faculdade de direito. E depois de 3 anos ele percebe que não é direito, é gastronomia que ele queria fazer. Quanto vale 3 anos para um jovem de 18 anos e quanto vale 3 anos para uma pessoa de 50 anos? Os valores, né, o tempo, ele é contado diferente, né? Lembra que quando a gente era pequeno, os natais a nossa vida era contada por Natal? Entre um Natal e outro levava 365 dias para chegar. E de sacanagem tinha ano que tinha 366 dias ainda. À medida que você ficou mais velho, você começou a observar que entre um Natal e outro era alguma coisa perto de 50 e poucas semanas, 54 semanas, 55 semanas. Mais velho ainda, você começou a observar que entre o Natal e o outro eram só 12 meses. E hoje, um Natal para mim, são só 2 semestres. A percepção de passagem de tempo ela muda à medida em que nós nos tornamos mais maduros, né? Então, o fato de você não se planejar ou de você tentar voltar depois de um caminho errado, ele não é impossível. Ele só é mais difícil e mais caro. Por isso, antes de decolar, antes de acionar motor, correr pista e decolar, planeja teu voo. Vê para onde você exatamente está indo. Sabe? Quanto você vai precisar de combustível? Tá? Qual vai ser sua alternativa caso a vida da gente não é certa? Ninguém imaginava um coronavírus no nosso ano de 2020, né? Pelo menos não no Brasil. Nós não tivemos que desviar para tentar. Qual foi o planejamento para 2020 que foi 100% redondo? Não teve. Por mais sentado, planejado, contado, administrado, na prancheta, em computadores, ninguém previa esse tropeço. Mas a gente tem que contar com isso, né? Talvez aquele colchão como você fala, segurança, de conforto. Reserva de conforto. Aquela reserva. Eu falo de reserva de conforto, você imagina no colchão. Então, o conforto é isso, né? Essa reserva de conforto cubra isso, né? A gente participa de um programa de bate-papo toda quinta-feira, às 18 horas, aqui na Conexão 013, né? O Papo Empreendedor. E a gente viu um monte de histórias de empresários, né? Que de um momento para o outro se viram sem condições de pagar a conta de energia elétrica do próximo mês, porque não tinham a reserva de conforto, ou não tinham a reserva de emergência, ou não tinham um pé de meia, simplesmente porque não se planejaram para nada. Quantos empresários, isso falando na empresa, mas a mesma pessoa que é empresária, ela é o chefe da família, ele é o responsável pelo sustento, se não da família ou dele, né? Quantos não deixaram de pagar o financiamento do carro ou da casa porque não tinham esse planejamento, né? Não tinha essa cultura de não entrar direto, vai que no que dá, a vida leva eu. A vida leva, muitas vezes, para o lugar que você não quer ir.
É porque, assim, duas situações que eu quero explanar você falando isso é o seguinte. O primeiro, nós, analisando a história, não é a primeira e nem a última pandemia. A gripe espanhola matou muito mais, debilitou muito mais o mundo. A crise mundial de 1935 foi aterrorizante, mas também foi onde cresceram grandes empresas e grandes indústrias, ou seja, é um momento de queda ou seja, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? É onde as pessoas acabam aprendendo a se moldar, a ter uma direção, né? E, Maurício, entrando nisso, o que a gente, no nosso programa do Melhor da Vida, a gente vai propor ferramentas, correto? Porque Sim, assim, gente, só para explanar a segunda parte aqui. O Melhor da Vida, ele vai compor o Maurício, que é coach, que vem a parte do emocional, né? Equilíbrio emocional e razão, né, Maurício? Eu na comportamental. parte... Isso, obrigada. Não, e eu na parte financeira, e a Denise, que é a parte, né, Física. de fisioterapia física. Por quê? Acreditamos que são os três pilares, né, Maurício? Que estão interligados para que você tenha uma aposentadoria de qualidade. De novo, conforme o objetivo que você quer alcançar na sua vida. Então, Exato. você tem uma emoção, você tendo você sendo uma pessoa já acreditando que você já vai criar um objetivo, você faz e depois você tem. Perdão, você faz e depois você tem. Certo. Então, né? Agora acertei, né, Maurício? Certo. Então, assim, tudo nesse programa do Melhor da Vida, vamos trabalhar essas três esferas na sua vida, que é o emocional e a razão emocional. Me corrija, Maurício, eu me perdi na sua. O financeiro e o corporal. Porque as pessoas vivem o momento, né? Hoje nós somos muito imediatistas. Gente, o que eu vejo das pessoas hoje, quando pegam um celular e pede perdão porque a pessoa não respondeu na hora. Falei, gente, todo mundo tem um a fazer, não sou obrigada, ninguém é obrigada de responder na hora. Então, o mundo hoje está muito imediatista, quer tudo agora, entendeu? Então, assim, por que não pensam na aposentadoria? Porque diz que lá na frente eu vejo, mas tem que começar a plantar hoje. E nem o Maurício enfatizou. Então, para a gente criar um plano financeiro, que uma das ferramentas, já estou fazendo spoiler, hein, Maurício? Uma das ferramentas que, durante o processo do Melhor da Vida, nós temos, que eu vou implementar, são ferramentas de planejamento e orçamento pessoal para que você atinja o quê? O seu objetivo de aposentadoria, aquele reserva de conforto, né, Maurício? Aquela reserva, nem a reserva, além da reserva, é o seu retorno todo mês do seu investimento. Porque esse retorno mensal do seu investimento, você tem que ter uma ideia de quanto você vai ter de despesas. Onde você quer estar? Tem sentido? Gente, fazer uma conta, mais uma vez, uma conta. É que a Graça colocou assim, ó, melhoria da saúde como meta, cabe nesse projeto. Exato. Com certeza, com certeza. Não adianta você chegar lá com dinheiro no bolso, mas daí em K40 que não consegue abrir o portão de casa. Quando eu comecei na academia, eu via os mocinhos, né, toda a rapaziada puxando, olhando no espelho, né? Qual é o seu objetivo? O meu, Maurício, era amarrar o sapato aos 75 anos. Cortar a unha do pé aos 80. Cara, que coisa mais ridícula. Não é ridículo. Quantas pessoas não conseguem fazer isso? Eu quero qualidade de vida. É o que ela falou, eu quero saúde. Eu quero poder sair de casa, sabe? E caminhar mais de uma hora sem precisar voltar de ambulância para casa. Tá? E dentro do que você estava falando a respeito do pé de meia, ou da reserva, ou qualquer outra coisa, né? Gente, pega qualquer site e pergunta assim, para eu ter 5 mil reais por mês, quanto é que eu tenho que ter guardado no banco? Aplicado. Tá? A grosso modo, eu vi na internet, 1.250.000 para você sacar todo mês 5 mil reais sem perder o dinheiro que você tem, né? E reduzindo o seu bolo lá, o seu pé de meia. Né? A pergunta, como é que você junta 1.250.000?
Divide aí, 1.250.000 por 10 anos. Posso responder, Maurício? Se eu soubesse, eu tinha feito. Não, porque quando você fala para mim, aí é outro assunto para outras lives, que o melhor da vida vai proporcionar para vocês é como investir. Exatamente. Porque é um investimento. Porque uma instituição financeira, muitas vezes, não é só a única que a gente pode investir. Tem outras formas de investir dinheiro com percentual de lucro muito maior. E se uma instituição financeira privada, você consegue um retorno precisa investir 1 milhão, na outra você já precisa de um valor menor, porque o seu retorno de investimento e o lucro que você vai ter e os juros vai ser maior. Exatamente. Tem sentido? É isso que a gente vai passar aí nessas ferramentas, ó. Concordo, tá? E é isso que eu estou falando para você. De que tamanho que é o seu sonho? Eu não sei. De que tamanho que é o seu objetivo? Eu não sei. Tá? O que é sucesso para você ao se aposentar? Ao viver? Eu não sei. É muito relativo. Para mim, sucesso é eu poder sair numa segunda-feira, 8 horas da manhã e caminhar na praia. Para muitos, tá? Sucesso é andar na rua sendo cumprimentado para todo mundo como um artista de televisão. Para outros, sucesso é tirar um carro vermelho que tem aquele cavalinho de pezinho assim na frente, sabe? Conversível, e passear pelas avenidas. Cada um tem um conceito de sucesso. Cada um tem um sonho de vida. Né? Mas todos eles têm que ser trabalhados. Gente, trabalho só vem antes... Como é que fala? Trabalho, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Não tem como. Né? Sucesso só vem antes Não tem. Você tem que ralar. Quando você fala em planejamento, Maurício, quando nós vamos montar um plano de orçamento, de investimento de uma pessoa para ela atingir a meta dela, para alcançar o objetivo, a gente fica pensando o seguinte, mas como a gente vai planejar tantos anos, será que não vai ocorrer algum imprevisto? Sim, acontecem, mas são aqueles imprevistos que você tem opções. E você falando que planejamento é tudo, realmente é tudo. Eu até brinco, para falar com uma mulher você tem que ter um planejamento, porque você falar a palavra errada já foi. Cansou. Acabou sua vida. Você tem que planejar para falar com uma mulher, imagina. Um outro aprendizado do tráfego aéreo, né? Era quando nós tínhamos, por exemplo, uma mudança de procedimento de pouso no aeroporto, né? Nós fazíamos o estudo do risco que isso poderia causar. E caso tivesse algum risco, nós trabalhávamos em tentar mitigar esse risco. Né? No planejamento que a gente fala em fazer da vida, a gente tem que buscar isso, sabe? Coisas que minimizem, mitiguem o nosso risco de dar errado. Eu vou pensar em trabalhar com, sei lá o quê, né? Vender pipoca. Se estiver chovendo, você não vende pipoca, você não pode sair com o seu carrinho. Tá? Isso é verdade. Maurício, tudo isso são 17h51. Nós temos praticamente aí 7 minutos, porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Você não quer já dar uma, vamos dizer assim, uma faísca do que a gente vai ter semana que vem aqui no canal? Podemos falar. Um spoilerzinho. Né? Gente, o Melhor da Vida é um programa que nós desenvolvemos para ser feito em aproximadamente 20 horas de treinamento presencial, ou como a gente está trabalhando para fazer um programa para ser colocado na comercialização, um infoproduto, né? E ele é dividido por etapas, passo a passo, lição por lição. Tá? Hoje nós falamos um pouquinho sobre o que é o planejamento, o que é o programa em si. A semana que vem, o nosso próximo encontro, sexta-feira, 17 horas, tá? O nosso papo vai estar girando em torno de como fazer
uma avaliação do seu momento atual de vida. Tá? Como é que você está a sua vida? Pode ser física, financeira, emocional, cultural, qualquer que seja. Vamos começar dali. Para saber para onde você ir, para onde você quer ir ou para onde você vai, você tem que saber quem é você e aonde você está. Então, o próximo passo, o primeiro passo do nosso bate-papo é onde você está, ou quem é você, como você preferir. Que é o objetivo, né, Maurício? Começa por aí. Nós não temos como começar. Eu chego normalmente, como uma empresa chega para mim, fala assim, eu preciso montar um orçamento, primeiro eu tenho que saber onde você está e para onde você quer ir, senão não tem como montar nada. Exatamente. Fica ao vento, né? E Exatamente. assim, realmente, eu acredito que vocês não podem perder, já levem papel e caneta, né? Ou anotem nos seus celulares, porque vai ser dicas importantíssimas sobre isso. E semana que vem, quem vai estar aqui contigo, Maurício? Você já quer falar? Eu acredito que vai ser a mesma Ellen Souza, né? Afinal de contas... Ele gosta de fazer spoiler. Ele não faz assim, surpresa. Não, ele gosta de não fazer surpresa, spoiler. você quer surpresa, pega o contra-cheque. Ali é uma surpresa. Então, assim, semana que vem, nós vamos fazer um trabalho bem legal que o Maurício vai induzir vocês a ter um planejamento e eu também vou dar pequenos insights também para que você já comece a colocar metas, números, quantificar. Porque, de novo, o objetivo é qualidade de vida, é qualitativo. E onde você quer chegar são as metas, né? Quantitativo. E aí nós vamos trabalhar os números. Então, vale a pena trazer papel e caneta. Gente, compartilhe. Vou dizer para vocês que realmente, quando o Maurício falou em disponibilizar essa ferramenta pelo Instagram, eu achei excepcional, porque realmente é um projeto, vamos dizer assim, de um valor de investimento, né, alto assim, acessível, mas um valor, e ele está disponibilizando pelo Instagram para quem possa participar, porque tem muitas pessoas perdidas, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, como é que é a palavra? Corporalmente, falei certo? Porque às vezes eu me enrolo, gente. Corporalmente, que é o físico, o exercício, como a Denise também vai estar dando dicas nas próximas lives aqui. Então, não perca, compartilhe. Vamos ver quem estava na próxima, né, Maurício? Quem sabe aqui a gente já faz uns sorteios na próxima, Maurício? Quem sabe uns spoilers aí, o pessoal já começar. Gente, lancem perguntas. Se querem temas para o próximo também, movimente as redes sociais aí. A gente quer ver essa rede aqui fervilhar, né, Maurício? Com certeza, com certeza. E daqui a pouco vão nos derrubar, então eu quero agradecer a Ellen por ter aceitado o convite e embarcado nesse voo comigo, né? Depois eu vou poder fazer isso pessoalmente com a Denise também, tá? E agradecer a você que despendeu alguns momentos do seu dia, tá? Para pegar uns insights, algumas propostas legais para melhorar a sua vida, para você planejar a sua vida e ter uma vida e uma aposentadoria, consequentemente, muito melhor. Tá? Com aquela reserva de conforto, com aquele conforto todo que todos nós merecemos, né? E se encontrando comigo na praia de segunda-feira de manhã, no caminhando, tá? Vamos todos lá se encontrar na praia. Só que assim, o desafio é estar caminhando ou correndo na praia, olha só. Vamos estar nós dois competindo na corrida ali na praia. Não, corrida deixa para os mais jovens, eu vou devagar. Vai devagar? Eu vou devagar. Com aquela sensação de que vai chegar, né? Com certeza.